colher. Padre Fábio, perdi minha mãe há 5 meses, nós éramos muito unidas e ainda hoje choro todos os dias como se isso fosse ontem. É normal ou estou prolongando essa dor? É a Márcia de Alenquer, no Pará. Márcia, o processo da perda, ele não tem uma regra, minha filha. A gente não sabe quanto tempo a gente vai sentir, qual vai ser a intensidade da dor. O que a gente sabe é que a gente precisa fazer um movimento da superação. Esta organização do luto, ela é muito importante. Já tive aqui muitos testemunhos de pessoas que de repente estavam vivendo, estendendo demais o sofrimento da perda. Eu acredito que perder a mãe é uma das coisas mais dolorosas que nós podemos viver na vida, né? Eu, graças a Deus, ainda não passei por isso. Mas um dia todo mundo não. A regra é que que todos nós perdemos, mas às vezes o filho morre antes da mãe. O que eu sei e que eu experimento naquilo que eu vejo, Márcia, é que a morte precisa ser administrada. A perda precisa ser administrada, porque senão ela passa a nos administrar. Quando a gente se fixa demais ao que perdeu, quando a gente presta atenção demais no que a gente perdeu, a gente não deixa a vida seguir. E a grande causa, muitas vezes, de um sofrimento prolongado é a vida que não segue, é a vida que não toma novo rumo, é a vida que não ganha continuidade. Porque é o movimento do tempo que vai nos curando. Não adianta, minha gente. Eu me lembro que quando eu perdi a Heloísa, minha irmã, eu pensei que eu nunca mais fosse me recuperar. Os primeiros dias foram terríveis, os primeiros meses foram terríveis, o primeiro ano foi pavoroso. Mas com o tempo, não é que a gente esquece a pessoa, não. É que o tempo tem esse poder mesmo. Outro dia eu li um e-mail, uma pessoa que mandou para mim contestando isso, dizendo: Padre, o tempo não corrige nada. Claro, ele não é milagroso, né? Ele tem a força dele, mas se eu também não faço a minha parte, ele não vai me curar mesmo. Mas o bonito é quando a gente permite que a vida continue a acontecer para nós. Quando a gente não vai fixar a nossa vida no momento presente. Eu não vou ficar parado agora nessa perda, mas eu vou dar um jeito de ir além. E é neste ir além que a gente vai construindo a nova realidade, minha gente. Márcia, se você fixa o seu sentimento na perda da sua mãe, e se você não se permite a superar isso, você não vai superar. Você vai fazer da sua tristeza um motivo de amargura. E a amargura nos derruba, nos destrói, nos mata, nos retira o prumo mesmo. A amargura é muito triste de ser experimentada. Agora, quando você começa a fazer do seu processo de perda uma recuperação e você começa a assumir essa perda como uma recuperação, então aí vai melhor. Não perde a oportunidade não, minha filha. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso. E agora eu falo não é só para a Márcia, falo para você também. Às vezes as perdas nós experimentamos de maneira muito definitiva. Às vezes a gente perde naquele momento, mas a gente decide perder o resto da vida. Não pode. Quantas pessoas por causa de um relacionamento que terminou, por causa de uma vida, né? Um namoro que não deu certo. Às vezes a pessoa fica amargurada para o resto da vida. Para com isso. Retira isso do coração. Permita que o coração se renove. A gente estava falando isso aqui no início do programa, né? É passagem. Quantas vezes na minha vida eu precisei ir embora, geograficamente falando. E é engraçado isso, né? Cada vez que eu precisei ir embora, quando eu precisei ir embora da minha casa para o seminário de Lavras, eu pensei que ia morrer. Quando eu precisei ir embora do seminário de Lavras para Rio Negrinho, lá em Santa Catarina, eu pensei que ia morrer de novo. Não morre, gente. A gente se adapta. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de se reinventar. Agora, o processo de transição é doloroso mesmo. Se eu ficar sentado lá parado, eu não quero ir, não vou porque daqui eu não saio mais, eu perco a oportunidade. E é engraçado porque cada tempo desses eu achei que foi o melhor da minha vida. Não é interessante isso? Cada fase terminada eu terminava com essa sensação. Foi o melhor tempo da minha vida. Aí quase morria de novo, saía e ia para outro lugar. Aí vivia aquele tempo, saía de lá com a mesma sensação. Foi o melhor tempo da minha vida. De maneira que eu não sei qual foi o melhor tempo da minha vida. Eu tive várias vezes a oportunidade de ter o melhor tempo da minha vida. E você acha que eu já perdi a esperança de viver o melhor tempo da minha vida? Não.
O melhor tempo da minha vida é esse que eu estou vivendo. E eu faço de tudo para isso ser uma realidade. Não é uma teoria. Quem vive comigo sabe disso. Eu, graças a Deus, Deus me dá uma capacidade o tempo todo, gente. Eu peço isso toda hora, todo tempo, porque isso é uma questão de sobrevivência. Eu preciso fazer do meu tempo presente o melhor possível. Então hoje é o tempo que eu tenho, é a vida que eu tenho, eu vou correr atrás. De vez em quando vou me entristecer, aí eu como um pedaço de queijo com goiabada, já melhoro. Vou a Campos do Jordão, passo uma tarde lá, melhoro. Não é assim que é a vida? Vou buscar o lugar da minha identificação, vou buscar as pessoas que eu amo. Tudo tem que ser assim. A gente tem que construir uma estrutura de vida que nos favoreça essas recuperações. A gente tem que favorecer a Páscoa na nossa vida. Porque se a gente não favorece a Páscoa, a vida vai virar Calvário. E o Calvário, volta a dizer, ele é apenas um momento de passagem na vida de Jesus. Ele não é o definitivo. Às vezes a gente encontra as pessoas amarguradas demais, decepcionadas demais. Por quê? Porque elas estão fixadas naquele tempo que elas acham que foi o melhor momento da vida. Ah, aquela pessoa foi a melhor pessoa que passou pela minha vida, eu perdi, agora eu não tenho mais. Calma. Quem sabe Deus está dando uma oportunidade maravilhosa para você ver aí, para você viver, e você está de olhos vendados. Você não está percebendo o momento presente. A gente morre. Uma hora a gente vai morrer e a gente não vai saber mais, porque morreu, né? Vai saber depois na eternidade. Mas como é difícil você ter que conviver com o amor que você não amou, com a viagem que você não fez, com o abraço que você não deu. Muita gente descobre isso na hora que adoece. Às vezes passam a vida inteira trabalhando, não tem momento de lazer. Aí a doença, o excesso de trabalho, o excesso de estresse joga a pessoa na cama. Ela perde a oportunidade de fazer tudo o que faz. E aí o pior, não tem mais disposição para viver as coisas boas da vida. Não soube viver as Páscoas, não soube viver as passagens, não soube viver as transições, não soube articular bem o tempo. É muito triste a gente perceber que a gente está vivendo errado. Mas ao mesmo tempo que a gente descobre que está vivendo errado, a gente tem a oportunidade de refazer. Então, se eu olho para o passado e vejo que eu perdi boas oportunidades na vida, eu vou abrir os meus olhos para o que eu tenho hoje. Para que eu vou repetir os erros do passado? Se eu descubro que eu fiz da minha vida uma experiência de Egito, de escravidão e de cebola, para que eu vou perder a oportunidade de atravessar o Mar Vermelho hoje e viver uma Páscoa? Se hoje os meus olhos podem se abrir para perceberem que hoje, que está diante dos meus olhos, um novo tempo, por que eu não vou viver? Sobretudo quando você descobre que a nova oportunidade vai lhe ajudar a ser radical. Isto é, ficar firme na sua raiz. Ser você mesmo. Ser inteiro. Não ser em partes. Fernando Pessoa já dizia de maneira bonita, né? Ser inteiro em cada parte. Hoje você tem a oportunidade de ser você inteirinho neste abraço que você dá. De você não economizar nenhuma parte sua nessa despedida que você realiza, nesse tchau que você dá, nesse carinho que você oferece, nesse trabalho que você realiza. Você tem a oportunidade de ser inteiro. Por que você vai querer ser em partes? Viva com intensidade. Faça essa passagem, não perca a oportunidade. É tão bonito quando nós descobrimos que hoje, no agora da minha vida, o futuro está sendo preparado. E que o meu sorriso de amanhã depende muitas vezes da lágrima de hoje. Um sorriso sincero amanhã precisa ser chorado hoje. O sorriso é preparado, ele não é da noite para o dia. Leve esse sorriso, porque já chorei demais, diz a música. E o poeta tem razão. O sorriso que vale a pena ser sorrido é aquele que foi fruto de muito esforço, de muita luta, de muita determinação. A conquista, o processo da conquista, de você chegar ao outro lado, porque você sabe, você não foi carregado. Deus lhe deu a mão, mas você deu os passos. Deus não precisou lhe carregar no Mar Vermelho. Ele segurou a sua mão, lhe deu coragem, abriu as águas, mas quem andou foi você. É a parte humana no processo da salvação. E é isso que nós queremos pedir nesse tempo de Páscoa.
que a gente faça bem a parte humana, para que a ação de Deus sempre tenha uma oportunidade em nós. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que os seus processos de passagem e de Páscoa não terminem nunca. Sabe por quê? Porque você merece. Cada vez que você ultrapassar de uma margem até a outra, todos nós ganhamos, porque você ficou melhor. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.